Imagine um país em que mais de 20 milhões de pessoas não têm o que comer. Passar o dia todo no sol quente desse que a gente está aqui, para chegar ao final do dia, muitas vezes tirar R$10 de sustento, o que é R$10 nem mais um saco de leite. Em que 1% da população no topo da pirâmide ganha 32 vezes mais do que a metade da população que está entre os mais pobres. É surreal você ver a pessoa poder gastar R$1.000 em um pedido e você, às vezes, você não tem nem dinheiro para comer. Tem casa aqui que tem um quarteirão. Lá onde eu moro, um quarteirão tem o quê? Umas 20 casas. Nesse país, o acesso a políticas públicas depende do lugar em que você nasceu. Quase 100 metros para pegar água suja, fedorenta mesmo, essa água da queda fedorenta. A gente não aguenta mais tomar essa água mais, não. Aí amanhã cedinho tem que acordar para pegar água para encher o balde. É muito difícil. Quando não tem água, a gente não cozinha. A sensação que nós ficamos aqui é de abandono, né? Enquanto isso, na outra ponta... É uma cobertura com mais de 700 metros quadrados e acesso direto a um solário. Ela custa cerca de R$50 milhões. A cobertura conta com piscina aquecida privativa, lareira e ar-condicionado em todos os ambientes. Esse país, você e eu, conhecemos bem. Os lugares onde há mais concentração de riqueza, os estados são o Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A gente vê que não tem aqui nenhum estado da região norte, da região nordeste, parte até do sudeste, onde existe de fato riqueza. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alibe e o assunto hoje é Brasil, o país de extremos. Como as nuances da desigualdade barram o crescimento econômico e quais são os caminhos para diminuir as profundas diferenças entre os mais ricos e os mais pobres. Neste episódio eu converso com Pedro Fernando Neri, consultor de economia no Congresso e professor do IDP, o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Pedro acaba de lançar o livro Extremos, um mapa para entender as desigualdades no Brasil. Segunda-feira, 15 de abril. Pedro, logo no começo do seu livro, você fala que decidiu fazer um turismo estatístico e vivenciar de perto as realidades que você conhecia pelos números. Você pode explicar como surgiu essa ideia e como você decidiu para onde você ia? Eu acho que a ideia do livro veio um pouco de uma inquietação de ser servidor público em Brasília, de estar trabalhando com política social dentro do ar-condicionado, quase assim uma síndrome do impostor, e de ter esse desejo de, às vezes, conhecer lugares que eu só via nas planilhas, por exemplo, né? Então, juntando ele com a pandemia, aquele contexto de isolamento, veio esse desejo de procurar ir nos pontos mais altos e mais baixos desses abismos de desigualdade que a gente tem no Brasil, e é esse o ponto de partida do livro para discutir desigualdade, né? A gente vai para o lugar do Brasil com menor índice de desenvolvimento humano, o lugar com maior desenvolvimento humano, o estado mais rico, o estado mais pobre, o bairro em que se vive mais, o bairro em que as pessoas têm expectativa de vida mais baixa, para a gente poder discutir a realidade brasileira e como mudar ela. Você diz que o Brasil é um microcosmo, um exemplo perfeito, infelizmente, da desigualdade no mundo. Então eu quero te perguntar, de maneira mais geral, quem são os nossos ricos e quem são os nossos pobres, com quem eles se parecem no mundo? O Brasil é um caso emblemático da literatura internacional por ser mesmo um microcosmo do mundo. Então, se um marciano tivesse que descer no planeta Terra e tivesse que escolher um país para conhecer a realidade do planeta, o Brasil seria uma ótima opção, porque aqui a gente tem ricos tão ricos quanto os mais ricos da Europa, dos Estados Unidos, da China. No intervalo de um ano, entre 2022 e 2023, a renda das famílias nas metrópoles brasileiras subiu, em média, 4,7%. Mas para os 40% mais pobres da população dessas regiões, a base da pirâmide, o crescimento foi de apenas 1,54%. Já os 10% mais ricos viram a sua renda aumentar 7,6%. Esses dados são do Boletim Desigualdade nas Metrópoles, produzido também com bases do IBGE. E pessoas que vivem em privação tão intensa quanto pessoas da África subsaariana ou da Ásia. São Paulo ainda é uma cidade desigual e muito desigual. Nem todo mundo tem acesso à mesma saúde ou à mesma educação.
é o que mostra o mapa da desigualdade da rede Nossa São Paulo. Outro indicador que mostra a desigualdade é a expectativa de vida da população. No Iguatemi e em Cidade Tiradentes, no extremo leste, as pessoas vivem em média 59 anos. Olha só essa diferença brutal. No Jardim Paulista, que fica na Zona Oeste, e em Moema, por exemplo, na Zona Sul, esse número aqui fica em 80, 80 anos, Jardim Paulista, e quase 80 em Moema. Moema é um dos bairros com os melhores indicadores aí da capital. Agora, responder quem é rico e quem é pobre no Brasil também não é tão simples, porque a gente tem diferentes tons de desigualdade, Existe um rico, por exemplo, servidor público, que é alguém que está no 1%, ou que pode ser alguém que está no 1% mais rico da população, mas já existe uma classe ainda mais influente que pode estar no 0,1%, que vai ser já profissionais liberais, grandes empresários, e os pobres a mesma coisa. Então, eu acho que um pouco do exercício que o livro tenta trazer são justamente esses dos números onde uma determinada renda coloca alguém na distribuição de renda, quem é realmente mais pobre, quem está passando por mais privação no Brasil. E se a gente pudesse fazer uma síntese bastante objetiva, eu diria que quem está um grupo particularmente vulnerável e que às vezes não é tão óbvio, são famílias com crianças. Esse é um grupo fundamentalmente que predomina no Brasil, e principalmente em vulnerabilidade maior aquelas famílias que estão chefiadas apenas pela mãe. Dona Lúcia é mãe, Ana Maria é mãe, eu sou mãe, Leia é mãe. E dessas, quantas são mães solo? Eu, Ana Maria, Dona Lúcia e a Leia. Muita mãe solteira. Aí uma tem que ajudar a outra, A casa de outra, muita gente tem muita criança. A Luana está indo para mais uma entrevista de emprego, mas vai se deparar com outro problema. O horário da creche da filha nunca bate com a oferta de trabalho. 20% das nossas crianças de 0 a 3 anos, nós estamos falando de mais de 2 milhões de crianças, não estão em creches por causa de motivos vários que têm a ver com dificuldades de acesso às vagas, às próprias creches e tal. Já famílias mais ricas seriam famílias mais velhas, normalmente sem crianças, principalmente famílias brancas, do Centro-Sul, e frequentemente que pagam muito pouco imposto. Essa é uma agenda importante que o livro traz, que o Congresso, a sociedade tem discutido nos últimos anos e que precisa da nossa atenção. A gente é um país muito desigual, mas a gente se esforça para isso, e uma parte da agenda envolve uma tributação maior das pessoas mais ricas. Quem ganha entre 7 e 10 mil reais por mês paga, em média, 7,7% de imposto de renda, tá? Essa fatia sobe e supera os 11% na faixa dos 15 mil reais. Aí faz sentido, ganhando mais, o tributo fica maior, a tributação fica maior. Só que a partir daí, desses 15 mil reais, quem ganha mais vai pagando proporcionalmente menos. Ou seja, quem ganha muito mais paga menos. A gente vê que o imposto ele é progressivo até ali a faixa de 20 a 30 salários mínimos e depois ele se torna regressivo. Olha só, o que isso significa? Que quem ganha mais acaba pagando menos. Até a gente chegar nesse extremo aqui de quem ganha mais de 320 salários mínimos, ou seja, mais de 330 mil reais por mês e tem uma alíquota efetiva média de cerca de 5%. Quando a gente olha aqui, quem ganha mais de 320 salários mínimos tem praticamente 70% do seu rendimento livre de imposto de renda. O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação realiza um cálculo a fim de encontrar o que eles chamam de Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade. A equação inclui carga tributária, PIB e IDH. De forma prática, o estudo avalia se os recursos arrecadados são usados de maneira eficaz para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E entre os 30 países analisados, o Brasil ficou em último lugar. Você disse que se o marciano descesse na Terra, talvez um bom lugar para ele entender o mundo fosse o Brasil. Você pode desenvolver isso? Quando a gente olha o 1% mais rico do mundo, o limite de renda que você precisa estar para estar entre os 1% mais ricos ou 10% mais ricos do planeta Terra, da população de 7, 8 bilhões de pessoas, esse limite é basicamente equivalente ao que você precisa ter para estar no 1% mais rico ou no 10% mais rico do Brasil. A mesma coisa para os mais pobres. Então, se a gente pegasse uma curva da distribuição de renda do mundo e a curva da distribuição de renda do Brasil, elas basicamente se sobrepõem.
Isso você não observaria, por exemplo, em países como os Estados Unidos, em que as pessoas mais pobres dos Estados Unidos pertencem a uma parte relativamente rica do mundo, ou você não observaria em países em que, como, sei lá, a Índia, em que os mais ricos ainda estão numa parte relativamente pobre do mundo. Já o Brasil não, o Brasil é quase como se fosse uma síntese da distribuição de renda do mundo. Então a gente tem pessoas tão ricas que podem comprar os bens luxuosos mais ricos que existem, pessoas que estão num sofrimento, privação muito intenso, que parecem muito com pessoas muito pobres de países como a Mongólia, o Uzbequistão e outros assim. Então eu acho que observar que a gente tem toda a riqueza e toda a pobreza do mundo no Brasil é um achado interessante, não é uma descoberta minha, mas o livro ajuda a trazer símbolos extremos dessa realidade. É um pouco aquela ideia da Belíndia, né? Do Edmar Baixa. A síntese da Belíndia do Edmar Baixa. Era uma vez um reino situado no longínquo rincão a meio caminho entre o Ocidente e o Oriente, denominado Belíndia. Por aquele reino passou certa feita um economista. Tão impressionado ficou o monarca com o visitante que de imediato o contratou para estimar a taxa de crescimento de Belíndia. O rei compreendeu então que o PIB era uma espécie de felicitômetro dos ricos. No auge da ditadura, o professor Edmar Baixa usava a linguagem das fábulas para criticar o modelo que concentrava a renda mesmo quando crescia. Foi quando surgiu o conceito de Belíndia. Não é só que tinha alguns ricos e muitos pobres. É que, na medida que o tempo passava, os ricos ficavam cada vez mais ricos e os pobres ficavam com as migalhas. Mais modernamente, se a gente fosse ser um pouco mais tecnocrático, isso tem muito a ver com os estudos de um professor sérvio chamado Branko Milanovic, que inclusive é ativo nas redes sociais e que é quem traz essa ideia do Brasil como um microcosmo do mundo. Ótimo, Pedro. Então, queria passar para os lugares que você visitou estudar o nível de desenvolvimento. Você foi para o bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo, e foi também para a cidade de Ipixuna, que fica na fronteira do Amazonas com o Acre. O que te chamou a atenção neste contraste? O que chama muita atenção no contraste entre Ipixuna e bairros ricos das metrópoles brasileiras é a disparidade de infraestrutura, né? Um isolamento geográfico muito marcante. A gente está falando no livro de Ipixuna, no Amazonas, mas a gente pode estar falando de Santa Rosa dos Purus ou qualquer outro município mais isolado da Amazônia. E eu acho que aqui uma questão que é interessante trazer é que muitas vezes no imaginário nacional, quando a gente fala em pobreza, em desigualdade regional, a gente vai pensar muito no sertão do Nordeste, que de fato é muito pobre, mas a gente tem índices de pobreza, de extrema pobreza, equivalentes na Amazônia. A gente não sabe ainda muito bem, enquanto país, o que fazer com isso. A gente entende modernamente que não está colocado o caminho do desmatamento para desenvolver essas cidades, não dá para abrir estradas para todos esses municípios que são acessíveis apenas pelos rios e pelo ar. Então, acho que não existe muita clareza ainda enquanto sociedade do que a gente tem que fazer. E provavelmente a solução mais intuitiva passa por aumentar a transferência de recursos da União para esses lugares, às vezes com apoio de outros países, pensar em algum tipo de renda básica verde para compensar quem mora em lugares com tanta privação. A gente está falando de municípios que às vezes não têm corpo de bombeiros, que a internet chegou há pouco tempo e com conectividade muito ruim, saneamento básico não existe, que a infraestrutura de serviços públicos é muito precária. Em Ipixuna, por exemplo, a gente não tem nenhuma creche, nem pública, nem privada, nem do terceiro setor. Um levantamento do Instituto Jones dos Santos Neves mapeou os 9 estados que apresentaram o maior índice de pobreza do Brasil. Todos estão no Norte e Nordeste. O Amazonas é o segundo estado do Brasil com o maior índice de pessoas em situação de pobreza. Mais da metade da população vive com uma renda mensal de até R$ 665. Saúde e educação de qualidade, segurança, redução da pobreza, proteção do meio ambiente. A ONU estabeleceu 17 objetivos para garantir que todo cidadão tenha direito a uma vida de paz e prosperidade até 2030. Com base nessas metas, pesquisadores utilizaram dados públicos para calcular o Índice de Desenvolvimento Sustentável das cidades. Já os municípios com os menores índices estão nas regiões Norte e Nordeste. O Pará tem 43 cidades entre as 100 piores no ranking. Na última colocação aparece Santana do Araguaia, no sul do estado.
onde a energia elétrica não chega a todos os moradores. A taxa de homicídio é 20 vezes maior que a meta e 31% dos jovens não estudam nem trabalham. 90 milhões de brasileiros, infelizmente, não têm acesso até hoje à coleta de esgoto. Das 10 cidades com os piores índices de saneamento básico no Brasil, metade está na região norte. Belém, no Pará, Rio Branco, no Acre, Santarém, no Pará também, Macapá, Amapá e também Porto Velho, em Rondônia. Então, eu acho que olhar com realismo para essa realidade da Amazônia é algo que a gente precisa fazer. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Pedro Fernando Neri. Quero passar agora para outra dupla de extremos. O Distrito Federal, que é a unidade da federação mais rica, e o Maranhão, que é o estado mais pobre. No Maranhão, você deu destaque para a história do Vitor, no município de Carutapera. O Vitor aprendeu a programar com um celular velho, usado de forma improvisada ali, como um computador. Eu quero que você conte essa história e explique por que ela é tão ilustrativa de várias questões relacionadas à desigualdade, como a perda de talentos e também a imigração das áreas mais pobres. Essa é uma história que chamou atenção na internet nos últimos anos, ali em meados da pandemia, de um rapaz que vivia num povoado chamado Livramento, que é obviamente uma pessoa que nasceu com uma cognição privilegiada, uma pessoa muito persistente, mas que simboliza a falta de oportunidades que a gente tem no Brasil. Ele era obstinado, obcecado em aprender a programar, mas ele não tinha acesso nem perto de ter acesso a um computador. O que ele fazia era pegar celulares, comprar celulares usados em assistências técnicas e aprendia a programar daí. Então, usando uma mão só, com todo tipo de dificuldade, às vezes aparelhos que esquentavam demais, aparelhos que não tinham um botão, e essa história dele foi parar na internet, ele recebeu apoio, mas ela ilustra muito bem a questão da desigualdade de oportunidades, Alguém que tem uma capacidade privilegiada, não só tem talento, mas é muito esforçado, pode não conseguir progredir porque na loteria ovariana ele nasce num lugar muito isolado do Brasil e só vai ter oportunidade se puder migrar para uma grande cidade. E eu acho que essa história também ela é muito ilustrativa de uma outra mensagem que é muito importante, que é a desigualdade importa para o crescimento econômico. A desigualdade não é um problema só de quem está lá embaixo. Com a história desse rapaz, a gente fica imaginando o quanto de talento a gente não é privado enquanto sociedade quando crianças esforçadas e capazes não têm todo o seu potencial desenvolvido porque não têm acesso, às vezes, a um serviço público mais básico, ou vive num ambiente familiar de muito estresse, privação de todo tipo. Então, a gente está falando de médicas que deixam de ser formadas, engenheiros que deixam de existir, e eu acho que talvez um leitor ou um ouvinte que talvez não se interesse tanto por esse assunto de desigualdade, não veja muita importância nele, talvez se interesse em pensar sobre essa questão. Desigualdade afeta o crescimento econômico, desigualdade é uma maneira ineficiente de organizar a sociedade, desigualdade é fundamentalmente desperdício. Então, se a gente consegue alocar melhor os nossos recursos, organizar melhor os nossos recursos, a gente vai ter um monte de cérebro trabalhando para a nossa economia, para o nosso PIB ser mais próspero. Então, eu acho que um dos recados do livro e um dos recados da literatura, dos economistas nos últimos anos é esse. Não existe conflito entre desigualdade e crescimento. Ao contrário, combater desigualdade é também lutar por um crescimento econômico mais robusto. O seu livro também mostra que existe muita desigualdade na hora de se aposentar. Brasileiros do Sul conseguem aposentadoria mais cedo do que quem está no Nordeste. O que explica essa diferença? A gente tem um Brasil tão desigual, não só porque a gente tributa de uma maneira muito injusta e desigual, mas a gente também gasta de uma maneira muito desigual. O Estado brasileiro até reduz a desigualdade quando a gente olha os estudos, mas ele reduz pouco em comparação com outros países, poderia reduzir muito mais. E uma parte importante disso é que a proteção social no Brasil, a segurança social no Brasil, é muito voltada a quem teve ou tem emprego com carteira assinada, o que muitas vezes vai ser muito difícil para boa parte da população que passa ao longo da vida por períodos de desemprego ou de informalidade.
e só às vezes trabalhando com carteira, e no sistema que a gente tem ainda em transição, por conta da reforma da Previdência, quem pode se aposentar mais cedo é justamente quem tem acesso a oportunidades melhores ao longo da vida. Por exemplo, aquela mulher empregada doméstica que passou muito tempo sem carteira ou desempregada só vai poder se aposentar bem mais tarde porque ela não tem anos de contribuição. O seu Luiz é vendedor ambulante de frutas e verduras desde garoto. Com esse trabalho, sustenta a família, criou 3 filhas, só tem um problema. Aos 59 anos, ele tem perto de 3 anos apenas de recolhimento do INSS. Nós temos mais ou menos 40 milhões de trabalhadores que não têm proteção nenhuma, né? Não tem previdência, se perder o emprego não tem seguro-desemprego. Você tem desde trabalhadores sem carteira de trabalho assinada que estão na empresa, até trabalhadores que estão na rua tentando, de alguma forma, conseguir um sustento. Então, a migração de um sistema de proteção baseado em contribuição para um mais universal, eu acho que é algo que o Brasil precisa fazer e está fazendo, né? A gente está vendo uma expansão muito grande nos últimos anos, por exemplo, do Bolsa Família, que é fundamentalmente um sistema de proteção à renda para quem não contribuiu, e a gente, em oposição ao sistema que a gente tinha antes, que era muito baseado na Previdência. O que a gente fez nos últimos anos foi mudar essa trajetória, controlar um pouquinho o gasto com Previdência e expandir em 4 ou 5 vezes o gasto com o Bolsa Família. E essa é uma mudança que tem uma diferença muito interessante, não só em termos de renda, mas em termos de gênero, de raça, de região. Então, se a gente faz um sistema que privilegia quem tem a proteção a quem tem emprego com carteira, a gente vai estar privilegiando mais, em média, um homem branco do Rio Grande do Sul e menos uma mulher negra do Rio Grande do Norte. Eu acho que essa é uma questão fundamental. O Brasil está avançando bem nesses aspectos, mas a gente precisa fazer uma transição como a que a gente fez com o SUS. Se a gente olha até os anos 80, a gente não tinha um sistema único de saúde, a proteção estatal em caso de doença era baseada em quem tinha um emprego com carteira. E a gente mudou isso, né? O SUS é um direito de todos e a proteção à renda também deve ser. Mas a gente ainda precisa sonhar com mais, quem sabe caminhar no sentido de outros países que têm, por exemplo, uma renda universal infantil, uma proteção à renda para todas as famílias com criança, para evitar que eventuais privações, uma demissão, uma intempérie climática, uma maternidade, possam jogar uma criança na pobreza e comprometer todo o seu futuro. Então, olhar para o gasto público também é fundamental nessa discussão de desigualdade. Pedro, para a gente terminar, eu quero abordar com você o conceito de desigualdade ruim e desigualdade boa. Você pode explicar o que é isso e por que você faz essa divisão? Desigualdade, às vezes, é um tema que pode ir até a mesa do bar, porque algumas pessoas acham que combater desigualdade não é importante, tem que recompensar o esforço de quem foi atrás, de quem se dedicou, e de fato existe uma desigualdade que é positiva, né? Parte das pessoas tendo um mesmo nível de oportunidades pode se esforçar mais ou menos, ser mais vocacionada para o trabalho, para o empreendedorismo, ser mais aficionada a bens materiais do que outras. Então existe uma desigualdade que digamos, positiva, considerada boa, e é equiparada no livro ao colesterol bom. Quer dizer, é positivo que você tenha um empreendedor que inventa, não sei, uma cura para uma doença, ou uma solução tecnológica que vai ajudar um monte de pessoas, ou solucione a distribuição de um produto que vai ajudar muitas famílias. Mas existe a desigualdade ruim, o colesterol ruim, a desigualdade negativa, que é aquela que não vem de esforço, vem, às vezes, de privilégio, vem de conexões familiares, conexões pessoais, conexões políticas, e que também pode ser negativa se ela gera não só concentração de renda, mas concentração de poder, de influência, e a partir de um determinado momento você pode ter, por exemplo, pessoas muito ricas que não estão dedicadas a inovar ou a criar soluções para os problemas da sociedade, mas a preservar a sua riqueza, se apropriando, por exemplo, de lobby, de conexões, de influências com o poder público. Então essa é a desigualdade negativa. A desigualdade positiva é aquela mais ligada à lógica de meritocracia, a sociedade melhorando junto com essa pessoa que vai bem. E a desigualdade negativa é o contrário, a sociedade ficando pior quando essa pessoa vai bem. E a gente tem que botar a bola no chão nesse debate e reconhecer que esses dois tipos de desigualdade existem. Assim como tem o colesterol bom e o colesterol ruim, existe a desigualdade boa e existe a desigualdade ruim. E a desigualdade ruim que a gente quer combater. Pedro, muito obrigada pela sua presença aqui no assunto. Parabéns pelo livro e até a próxima. Eu que agradeço, Júlio. É um prazer estar aqui no assunto.
Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Sara Rezende. Eu sou Júlia do Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.